seguir, queridos internautas, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, programas Jornalismo com Informações, com o autodidata João Gilberto Silva. Acompanhem agora. Olá, queridos internautas. Nós fizemos alguns programas falando sobre muitas personalidades brasileiras e hoje nós iremos fazer um programa especial falando justamente da família real, que foi muito importante para aquilo que nós temos hoje no nosso país. Dom João VI, ele nasceu em 1767 em Portugal e faleceu em 1826 também em Portugal. A vinda da família real portuguesa em 1808 deveu-se ao complexo cenário das relações europeias, da vinda da família real, Dom João, vindo para o Brasil. Era a primeira vez que uma família real europeia se deslocava aqui para a colônia, no caso da América. E isso gerava um desdobramento muito importante, tanto para Portugal e em especial para nós aqui do Brasil, que nós éramos aqui uma colônia. No início do século XIX, o continente europeu ele era palco de guerras movido por Napoleão, que era imperador da França, mas que perdeu a guerra naquela época lá na Europa. O bloqueio continental deixou Portugal em uma situação muito embaraçosa. Por quê? Ela estava ligada política e economicamente com os ingleses, pois as relações dos dois países eram antigas. Com o exército francês às portas de Portugal, Dom João ele embarcou às pressas aqui para o Brasil com toda a família real. E olha só, gente, vieram 12 mil pessoas junto com ele.
e ele saiu de lá em 29 de 11 de 1807. Então aqui cabe um comentário que justamente é isso. Dom João saiu às pressas, ele tinha um bom relacionamento com a França, só que ele teve que fazer a opção dele. E felizmente para nós no Brasil, ele fez a opção de vir trazer toda a corte para o Brasil, só que tem um detalhe, vieram 12 mil pessoas que ficaram um período muito grande aqui no Brasil, e nós tivemos que sustentar esse povo todo aqui no Brasil. Escoltado pela esquadra inglesa, eles chegaram no Brasil, só que eles chegaram lá em Salvador, em 24 de janeiro de 1808. Depois eles seguiram para a capital na época, que era o Rio de Janeiro, e aportaram lá em 8 de 3 de 1808, justamente das caravelas, chegando ali na Baía da Guanabara em 1808. A família real era formada por Dona Maria I, chamada Louca, suas irmãs Ana e Maria Benedita, o príncipe regente, que era Dom João, e na época Dom João tinha 40 anos, e a sua esposa Carlota Joaquina. Com a instalação da família real no Rio de Janeiro, a colônia se tornou sede da monarquia portuguesa e a situação econômica, lá no caso do Rio de Janeiro, mudou muito. Após sua chegada, o príncipe regente Dom João, ele decretou, olha só, muito importante para o Brasil, abertura dos portos a nações amigas, fundou o Banco do Brasil para gerir as finanças da corte. Ele criou o Jardim Botânico, um espaço maravilhoso no Rio de Janeiro, a imprensa régia, o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, fundou escolas militares e a Biblioteca Real. Algumas das grandes tomadas de decisão de Dom João, que deu um outro patamar para o nosso país, que era uma colônia. A capital colonial era uma cidade pequena para comandar um séquito real que passou a vender títulos à sociedade local como fonte de arrecadação de divisas para manter o custo da corte. Então aqui cabe justamente o comentário seguinte, eles vieram com um contingente muito grande, e é lógico que chegou aqui as pessoas impressionadas pela corte, então começaram a comprar os famosos títulos de duque, duquesa, barão, aqueles títulos todos que a gente teve um período muito grande na época da monarquia. Isso foi uma fonte de receita para o imperador na época lá, o Dom João. Em 1815, o Brasil foi levado à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, pois as pressões, para Dom João voltar para Portugal eram muito intensas. E Napoleão havia perdido a guerra lá, justamente dessa unificação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, que também foi muito importante para nós, porque aí deu um outro impulso também para o nosso país. Dom João, ele foi aclamado em 1818 com o título, por quê? Porque a mãe dele, a Dona Maria I, ela veio a falecer. A Dona Maria, inclusive, é interessante, foi aquela rainha que condenou Tiradentes à forca. E ela tinha justamente esse nome de louca, porque ela tinha um distúrbio psicológico muito intenso. Com o falecimento dela, Dom João assumiu definitivamente o trono do Brasil junto com Portugal. A insurreição pernambucana de 1817, a alta carga de tributos para sustentar a corte, a miséria da grande parte da população, os ideais da independência e um sistema republicano pressionaram Dom João VI a retornar para Portugal, que enfrentava lá mudanças justamente depois que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra lá. Passou o trono brasileiro a seu filho Pedro, que tinha na época 22 anos, na qualidade de príncipe regente, embarcou para Lisboa em 26 de 4 de 1821. Então, ele, ao sair do Brasil, ele disse o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar antes, que seja para ti, que há de me respeitar, que para algum desses aventureiros. Então aqui, pessoal, essa passagem da primeira parte do nosso programa de Dom João, ela é muito importante, porque o Brasil, ele teve dois momentos. Nós tivemos na história dois momentos, que é o seguinte: antes de Jesus de Nazaré e depois de Jesus de Nazaré. Nós comparar com Jesus de Nazaré. Mas o Brasil teve dois momentos que foi assim, antes de Dom João e depois de Dom João. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia. Era um continente imenso que estava aqui abandonado, que inclusive nós já falamos de outros programas, teve muitas invasões, invasão no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em outros locais. Então, com a vinda de Dom João, deu um impulso ao Brasil, e aí nós temos um pouco de prosperidade, porque aqui simplesmente
era um local que as pessoas vinham, pegavam suas riquezas e simplesmente levavam embora. Então essa passagem de Dom João é muito importante, que é justamente o primeiro monarca que saiu da Europa, veio para um local onde existia uma colônia, que no caso é o Brasil. Nos próximos blocos nós iremos falar de outras duas grandes personalidades muito importantes para o país, porque com a volta de Dom João para Portugal, ele deixou no trono o seu filho Dom Pedro I, e depois nós tivemos Dom Pedro II. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos falando hoje, um programa especial, sobre a família real portuguesa. É só um minutinho e nós já voltamos. E voltamos então, eu, João Gilberto, com o nosso programa. E hoje nós estamos falando da família real. Então nós temos agora no segundo bloco uma pessoa muito importante, que é justamente Dom Pedro I. Ele nasceu em 1798 em Portugal e faleceu em 1834 também em Portugal. Dom Pedro I, figura importante da nossa história, liderou o processo da liberdade brasileira e garantiu a unidade do território brasileiro, que foi uma personalidade muito importante para o nosso país, polêmico, mas que deu um outro impulso ao nosso país. Dom Pedro, então, ele nasceu em Lisboa no dia 12 de 10 de 1798. Ele era filho de D. João VI e a Carlota Joaquina. Aos 10 anos de idade, ele teve que trocar Portugal pelo Brasil. Por quê? Porque ele veio junto com a família real, que estava fugindo lá das tropas de Napoleão Bonaparte, que invadiu a pátria dele. Então ele veio, jovem, com 10 anos para o Brasil. Com a morte de Dona Maria I, em 1816, D. João VI assumiu a coroa e Pedro recebeu o título de príncipe real. Ele casou-se com a Leopoldina, duquesa da Áustria. Leopoldina bonitona, muito bonita, Leopoldina, mas que passou muito dobrado aí com Dom Pedro I, porque ele não era brincadeira, não. Com o retorno da família real a Portugal, ele foi nomeado príncipe regente e a mudança significou transtorno aí para o povo brasileiro, porque vários privilégios que nós tínhamos na época de Dom João, eles foram simplesmente anulados. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe anunciou o famoso dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, essa data é muito importante. Pedro organizou o ministério e escolheu José Bonifácio para liderar, um grande mentor aí da nossa independência, junto com o pessoal da maçonaria. As relações entre Portugal e Brasil se complicaram, pois Pedro resolveu se rebelar contra a Constituição Lusa, que comandava aqui o país, e ele convocou uma Assembleia Constituinte brasileira. Então isso criou muito transtorno. Nessa empreitada tinha o apoio da aristocracia rural, a imprensa, a maçonaria, e ele fez uma viagem do Rio a São Paulo e ele passou os poderes que ele tinha, lógico, como imperador, para a princesa Leopoldina. Na semana seguinte, a princesa recebeu notícias que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil. E sem tempo para aguardar o marido, juntamente com José Bonifácio, prepararam as condições políticas para a proclamação da independência. Assim, em 7 de 9 de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo, Dom Pedro I proclamou a independência após ler um comunicado de Leopoldina e Bonifácio justamente sobre a situação lá de Portugal. Enquanto aguardava o retorno de Dom Pedro ao Rio de Janeiro, Dona Leopoldina idealizou a bandeira imperial, inclusive o hino da independência do Brasil foi composto pelo Dom Pedro I. Inclusive no final do nosso programa nós vamos colocar o hino muito bonito justamente desse período do Império. Dom Pedro, ele foi proclamado, consagrado e coroado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Como os constituintes tiraram os poderes, o que ele fez? Ele dissolveu todo o processo de constituinte e instituiu a sua própria Constituição em 1824, proclamando um poder moderador pela monarquia. Então, veja bem, pessoal, só um comentário breve. Houve a independência do Brasil, mas nós continuamos com o regime do império, porque outros países, o que tiveram? Estados Unidos e outras nações aqui próximas da nossa, tiveram a sua independência, mas já iniciaram o processo de república. A independência do Brasil, ela teve essa conotação, continuou o mesmo sistema de monarquia. Uma carta magna imposta por Dom Pedro desagradou quase todas as províncias, e o imperador foi perdendo prestígio junto à população. Com vários contratempos, morte da princesa Leopoldina, caso com a Marquesa de Santos, guerras de províncias, ministros divergentes e com a morte de Dom João
VI lá em Portugal em 1831, ele abdicou do trono e passou a seu filho Dom Pedro II, que tinha só 5 anos de idade, criando um sistema de regência que foi até 1840. Em Portugal teve que combater Dom Miguel, seu irmão, que havia usurpado o trono de Maria da Glória, também sua irmã, doente, morreu de tuberculose com apenas 36 anos em Queluz. Seus restos mortais estão no Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo, local onde, através do seu feito, libertou o país, Brasil, da coroa portuguesa. No nosso Museu do Ipiranga aqui, onde estão os restos mortais de Dom Pedro I. Então, pessoal, nesse segundo bloco, nós falamos de outra personalidade também da família real, que foi Dom Pedro I, muito importante. E a gente pede, quando você tiver e quiser mais informações, o nosso programa tem um tempo de 20 e poucos minutos, entre no meu site, que é o www.holonomia.com.br, lá nós temos muito mais informações. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos concluir com justamente falando de Dom Pedro II, que também foi outra personalidade muito importante para o nosso país, tá? É só um minutinho e nós já voltamos. Olá, queridos internautas, voltamos então com o terceiro bloco do nosso programa e hoje é um programa especial porque nós estamos falando da família real portuguesa que deu toda a dedicação aqui para nós do Brasil através de Dom João, que nós já falamos, de Dom Pedro I e agora iremos falar de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele nasceu em 1825 já no Brasil e faleceu em 1891 lá na França, Paris. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o poder passou a ser exercido por regentes eleitos entre os membros lá do Congresso, até a maioridade de Dom Pedro II, que tinha na época, quando o pai dele foi para Portugal, apenas 5 anos de idade. Ocorreram inúmeras revoltas pelo país, as dos malês na Bahia, a cabanagem lá no Pará, a sabinada também lá na Bahia, a balaiada no Maranhão, a revolta farroupilha, que nós já falamos também, lá no Rio Grande do Sul, que provocaram uma grande instabilidade política no processo de construção do Estado Nacional na época. Ocorreram as regências trinas, de 1831 a 1834, e a seguir as urnas, assumindo o padre paulista Diogo Feijó e depois o ministro Araújo Lima, até 1840, quando ocorreu o golpe da maioridade de Dom Pedro II com 15 anos. Levaram à frente a administração do país. O golpe da maioridade, o que foi? A maioridade, normalmente, ela é dada com 18 anos. E a maioridade foi dada para Dom Pedro II com 14, 15 anos, justamente para quê? Para que ele tomasse posse como imperador, sendo, inclusive, aclamado como o imperador Dom Pedro II. Desde a implantação das ex-capitanias hereditárias, a posse de terra se davam por doações, e criaram a lei, no caso da terra, e assim as propriedades poderiam ser compradas e vendidas. E aí a elite se aproveitou justamente para tornar-lhes grandes latifundiários, que nós temos até hoje, grandes latifundiários no Brasil. Com o declínio açucareiro e de mineração, a produção de café iniciada no meio dessa crise, ela representou um grande salto econômico e a inserção do país aí no mundo, das culturas que nós tínhamos da época, cana-de-açúcar, o cacau, a borracha e, nessa época, o café, que foi muito importante para o desenvolvimento do país. A expansão da cafeicultura trouxe à nação investidores interessados em aplicar recursos, em especiais os ingleses, que desde 1808, com a abertura dos postos, passaram a ser o grande parceiro brasileiro. E até hoje nós temos muitas empresas inglesas aí, que são nossos parceiros econômicos. Outros produtos se destacaram, como o cacau na Bahia, a borracha no Amazonas, o algodão lá no Maranhão, agregando assim um volume maior de negócio dentro do país. Ou seja, aí nós começamos a ter um desempenho econômico dentro da área da agricultura muito bom. Surge um grande visionário que foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, empresário, banqueiro e político, dando um impulso fantástico ao processo de modernização do Parque Industrial do Brasil. Uma grande personalidade, que inclusive nós vamos fazer um programa especial falando do Barão de Mauá, tá, pessoal? Ele dinamizou bancos, estradas de ferro, transportes, companhia de navegação, iluminação pública. Ele trouxe os cabos telegráficos lá da Europa.
Em 1860, ele detinha um patrimônio, naquela época, calculado para o dia de hoje, de 60 bilhões de dólares. Então, se nós temos aí hoje bilionário, já naquela época ele era um bilionário também. Sofreu boicotes dos conservadores, da monarquia e principalmente dos ingleses, que eram concorrentes muito desleais, foram muito desleais com o barão. Os negócios do Barão de Mauá sofreram um grande abalo. Ele decretou moratória, pagou a todos. Em 1875, o sonho de tornar o país uma potência mundial, ele ficou interrompido. Porque o Barão de Mauá estava trazendo toda aquela alta tecnologia da Europa. Ele realmente sofreu uma série de boicotes. Infelizmente, o processo de industrialização do país ele foi interrompido por causa disso. O desenvolvimento com a expansão agrícola, café, cacau, borracha, algodão e a industrialização mudaram o perfil da sociedade. Inclusive, os hábitos da sociedade se sofisticaram. Porém, a desigualdade social sempre aumentou, que nós temos até hoje essa grande desigualdade social. A estabilidade de Dom Pedro II foi abalada a partir de 1870 por uma crise de múltiplas dimensões e conflitos entre as elites agrícolas, a igreja e o exército. A partir de 1880, o país recebeu milhares de integrantes lá da Europa, em especial para trabalhar na lavoura de café, que contribuíram para a formação cultural e econômica do país. Então nós recebemos 1,5 milhão de portugueses, 1.400.000 italianos, 590 espanhóis, 160 mil alemães, 150 mil japoneses, 100 mil árabes e das outras etnias, mais de 350 mil pessoas. Em 1888, a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, ela concedeu a abolição à escravatura, mas isso não representou uma integração do negro na sociedade, pelo contrário, não foi dada a mínima condição de dignidade. Por quê? Porque não deram estudo, não deram uma condição de trabalho para os negros, simplesmente colocaram eles na estrada e seja o que Deus quiser. E a gente tem hoje dentro da sociedade brasileira muitas personalidades da etnia negra muito importantes na nossa sociedade. As transformações econômicas, capitalistas, abolição, o Partido Republicano Paulista, autonomia às províncias, a interferência do Estado em assuntos religiosos e os militares descontentes instauraram uma crise a partir de todos esses fatos, que culminou com a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro, com um novo regime no país, da proclamação da nossa República, lá no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Nós vamos deixar um vídeo muito bacana para vocês do hino de independência, que representa aí o Império. Então, nós deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, até o nosso próximo programa, Retrato da História. Tchau.
mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, que por ele lutando surgiu. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que puro, brilhante da pátria lotar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra dos transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as culturas régias de fé. Eia, pois, brasileiros avante, verdes ouros colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Olá, queridos internautas. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante que mexe com a sua vida. Nós iremos falar do sistema republicano do nosso país até os nossos dias. É lógico, a gente vai fazer um pequeno resumo daquilo que aconteceu justamente desde 1889, que é o nosso regime republicano aqui, federalista do Brasil. A propagação dos ideais republicanos se intensificou na época de 1862, com publicações do Manifesto Republicano pelo coronel Pedro Penteado, lá na cidade de Amparo. Em 1873, na Convenção de Itu, políticos e fazendeiros de café, eles fundaram o Partido Republicano Paulista, entre os seus fundadores, Américo Brasiliense, Luiz Gama, Prudente de Moraes, Campos Sales e Bernardino de Campos. Dessa criação do Partido Republicano Paulista, que foi justamente o ideal que impulsionou aí a proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, que participou das guerras lá do Prata e do Paraguai, ele ganhou muito prestígio e foi o líder do movimento republicano lá entre os militares. No
dia 15 de 11 de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca ele assinou um manifesto proclamando a República Federativa do Brasil e instalou lá um regime provisório. Assim como ocorrera na proclamação da independência em 1822, o povo ficou à margem do movimento liderado lá pelas elites civis, militares, maçônicas e a burguesia agrária. Após a proclamação da República, o governo foi ocupado pelos militares, 1889 e 1894, que foi justamente o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Em 1894 até 1930 por civis, que é a famosa, justamente, política do café com leite. Esse processo ele é denominado República Velha, o café com leite, pois a alternância, justamente da presidência, era dos dois estados. E o primeiro presidente nesse sistema foi Prudente de Moraes, em 1894, e o Washington Luiz fechou esse processo em 1930, interrompido lá pelo golpe, justamente, do Getúlio Vargas. O início, no caso lá, o Prudente de Moraes e justamente o Washington Luiz, que foi esse período que aconteceu. Prudente de Moraes, ele foi presidente de 1894 a 1898, ele herdou uma enorme dívida que foi contraída lá naquele processo que nós tivemos de encilhamento e que foi contraída pelos ingleses aí, enfrentou crise no Sul e no Nordeste. Depois nós tivemos Campos Sales, de São Paulo, de 1898 a 1902, ele renegociou aquela dívida com os ingleses, elaborou uma política dos governadores para ter controle nacional. Depois nós tivemos Rodrigues Alves, também de São Paulo, de 1902 a 1906, com a política do café em expansão, ele foi gerindo com equilíbrio as finanças e ele iniciou uma coisa muito importante que foi o saneamento básico lá na cidade do Rio de Janeiro com um médico muito famoso, Oswaldo Cruz. Afonso Pena, mineiro, de 1906 a 1909, ele manteve a valorização do café, incentivando a imigração, modernizou as Forças Armadas e investiu na rede ferroviária. Ele morreu durante o governo, em 1909, e aí Nilo Peçanha, vice, concluiu o mandato dele, para enriquecer aí da imigração que aconteceu no nosso país, justamente a miscigenação que a gente já falou em muitos programas. Hermes da Fonseca, lá de Alagoas, nasceu em Alagoas, de 1910 a 1914, ele era o sobrinho lá do Deodoro da Fonseca, e ele centralizou o poder e geriu lá a recuperação dos prestígios militares, que estava meio abalada na época. E aí teve início a Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos Venceslau Braz, também de Minas, 14 a 1918. Ele conviveu com a Primeira Guerra Mundial e ele combateu a Alemanha, na época estava envolvida na guerra, e substituiu importações e deu um impulso à economia do país. Epitácio Pessoa, da Paraíba, de 1919 a 1922, ele substituiu o Rodrigues Alves, que faleceu em 1919. Aí surgiu naquela época o Partido Comunista do Brasil, a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, em 1922, eventos da insatisfação social que já existia naquela época, quanto o poder das oligarquias, que se mantém até hoje, tá, gente? Arthur Bernardes, de Minas, 1822 a 1826, durante o seu governo, o país esteve em estado de sítio, e a crise se agravou com o movimento tenentista por vários estados do país, prenunciando o colapso do regime republicano que vinha com essa famosa política do café com leite. O Washington Luiz, de São Paulo, ele enfrentou crise da elite paulista e mineira e a quebra da Bolsa lá de Valores em Nova York em 1929. Isso afetou o preço do café, que gerava, olha só, gente, na época, 70% da exportação do nosso país era oriunda justamente do cultivo do café. O movimento armado, depois, lá o Washington Luiz, que foi acusado de fraude na eleição de Júlio Prestes, que saiu vitorioso nas eleições presidenciais, mas ele não assumiu. Então, pessoal, justamente nessa primeira parte do nosso programa, a gente falou um período, é lógico, desse sistema republicano, até chegar ao Washington Luiz. Por quê? Porque depois nós tivemos um golpe, que nós vamos falar nos próximos blocos, através justamente de Getúlio Vargas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos. Então voltamos com o nosso segundo bloco aqui dos nossos programas de hoje, falando sobre um programa especial sobre a nossa república. Aquilo que nós temos hoje no nosso país, que infelizmente, a gente vai falar nos próximos blocos,
da situação que nós temos aí, de muita corrupção no nosso país, que não é de hoje, isso aí já desde quando o Brasil vem desse regime. A queda do acordo de alternância na presidência entre São Paulo e Minas, a crise da Bolsa de Nova York, denúncia de fraude na eleição de Júlio Prestes, frustraram os planos de Washington Luiz, ainda há continuidade lá aos projetos que ele tinha. Líderes da Aliança Liberal iniciaram uma rebelião armada. Em 3 de 10 de 1930, Washington Luiz foi deposto lá do cargo dele por uma junta militar da Revolução famosa de 1930. Essa junta militar entregou o poder a Getúlio Vargas, que havia concorrido à presidência da República. Ele era presidente do Rio Grande do Sul e tinha perdido a eleição para Júlio Prestes, mas como teve uma denúncia de fraude, ele acabou sumindo e aí começou a comandar os destinos da nossa nação, o presidente Getúlio Vargas. Vargas administrou por 4 períodos, de 1930 a 34, um governo provisório, de 34 a 37, um chamado governo constitucional, de 37 a 45, Estado Novo, e depois ele voltou, em 1950, pelo voto popular, até 54, justamente o ano que ele se suicidou. Mas ele não atendia a reivindicação popular e uma nova Constituição tinha que ser, era necessário no país. E com o país gerido por uma Carta Magna, intensificada a Revolução pela morte lá de 4 estudantes que foram o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que gerou a sigla justamente o MMDC. Em 1934, uma nova Constituição foi proclamada. Fruto do quê? Fruto justamente dos paulistas, que ficaram lá justamente reivindicando. E houve muitas mortes naquela Revolução, porque São Paulo se rebelou lá contra o presidente Getúlio Vargas. Em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, assumiu a presidência o Eurico Gaspar Dutra, após a deposição de Vargas no poder, que já estava lá por 15 anos, através de eleições diretas, marcada por mudanças econômicas e alinhamento externo com os Estados Unidos. Então, aqui é importante porque já naquela época o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, porque depois da Segunda Guerra Mundial começou a famosa Guerra Fria dos Estados Unidos de um lado e da antiga União Soviética do outro. Getúlio é novamente eleito, agora pelo voto popular, voltaram às eleições diretas. Em 1950, ele deu continuidade aos seus projetos anteriores, porém não resistiu a uma forte crise e se suicidou em 1954, virando aí um mártir. Naquela época foi uma comoção nacional. Café Filho, vice de Vargas, ele assume em 1955, eleito então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que teve como vice João Goulart, e ele teve naquela época 36% dos votos. Grande líder brasileiro, JK, uma pessoa interessante, e dizendo o seguinte, algumas personalidades dessas que nós estamos falando, gente, a gente vai fazer um programa especial, e um deles é justamente o presidente JK. Então ele tinha muito carisma e lançou lá o plano, o famoso plano 50 anos em 5. Porque o Brasil ainda naquela época era um país estritamente agrícola. Com o Neymar e o Lúcio Costa, eles fizeram um projeto e construíram a nova capital do Brasil, Brasília, que foi entregue ao povo brasileiro em 21 de 4 de 1960. A luminosidade do perfil que nós temos aí da nossa capital, que é considerada a capital da nova era, tá, pessoal? O governo empreendedor de JK não conseguiu preparar um sucessor. E surgiu um político com uma carreira meteórica, governador de São Paulo, que se elegeu com impressionante, olha só, gente, 48% dos votos naquela época, chamado Jânio Quadros, que tinha como símbolo a vassoura para combater toda a corrupção pública no poder, criou uma série de situações complicadas para o país. Porém, após 8 meses no poder, e uma administração com muitos altos e baixos, inclusive proibindo até andar de biquíni, coisa complicada. Ele enfrentou uma oposição implacável e com pressões externas, em especial dos Estados Unidos, ele veio a renunciar em 25 de janeiro de 1961 e gerou uma crise política sem precedentes na história da República. Seu vice João Goulart, que representava os sindicatos e a herança varguista, por ter sido ministro lá do Getúlio Vargas, ele ampliou a crise política, pois não era bem visto pelo Congresso e por grande parte das Forças Armadas. O Congresso Nacional sancionou lei, alterando lá o regime de governo, que passou de República Federativa para República Parlamentar.
tentando uma solução para que João Goulart tomasse posse. E aí teve-se lá os seus poderes reduzidos. A adoção do parlamentarismo levou ao poder, como primeiro-ministro, Tancredo Neves, que era um articulador político, mas ele não conseguiu unir lá ao Congresso os militares que estavam descontentes, já estavam pensando no golpe lá. Um plebiscito em 1963 restabeleceu o regime anterior com o presidencialismo. E João Goulart enfrentava uma forte resistência do Congresso, e em especial das Forças Armadas. E em 31 de março de 1964, houve o golpe militar, que foi um período muito triste dentro aí, tá, da nossa história, que foi a ditadura militar. Então nós deixamos vocês nesse nosso segundo bloco com outro período justamente da nossa República, e nós voltaremos com vocês a falar mais sobre a República no terceiro bloco. É só um minutinho e nós já voltamos. Voltamos então, nossos queridos internautas, com o nosso programa hoje falando sobre a nossa República. O golpe militar de 1964, ele começou a ser gestado bem antes, em 31 de março, desde a ascensão do general Dutra, que depois Vargas, tentativa de golpe em 54, impedir a posse do Juscelino em 56, e quando os militares tentaram impedir a posse lá do João Goulart, na renúncia lá do Jânio Quadros. A ditadura militar foi implantada na nação, tendo como primeiro presidente o general Castelo Branco, o regime que foi implacável com os políticos e a população, até 1985 com o general João Figueiredo. Esse período muito triste da nossa nação, que foi o período de ditadura. Castelo criou o Serviço Nacional de Informação, os atos institucionais número 1 caçavam os mandatos dos políticos, o número 2 extinguia os partidos, o número 3 era, através das eleições indiretas, o voto. E o número 4, eles criaram lá uma constituição da ditadura. Ele morreu num acidente de avião logo depois de deixar o poder. Em 1967, assume lá o Costa e Silva, da linha dura mesmo. Com as 5, ele fecha o Congresso Nacional, caça político por 10 anos, criou os órgãos de repressão, o DOI-CODE, o DOPS. Doente, ele afastado e uma junta militar assumiu. Em 1969, é eleito o general Médici, outro linha dura também, que intensificou a repressão, pois surgiram guerrilhas que lutavam contra aquele regime de opressão, iniciou o chamado Milagre Brasileiro, com índices altos de crescimento, beneficiando grupos, criando muitas carências sociais. Em 1974, ascende o poder o general Geisel, que iniciou lá um processo de redemocratização muito lento e gradual. Vladimir Herzog, um jornalista de renome, é assassinado no DOI-CODE, revoltando toda a sociedade que passou por crise energética, e lá o gás implantou a construção de usina atômica no litoral. Nós vimos que aconteceu há pouco tempo lá no Japão, lá, tá, pessoal? Em 22 de 8 de 1976, morreu num acidente na Via Dutra Juscelino Kubitschek. Em 6 de 12 de 76 também morre João Goulart, em uma clínica lá no Uruguai. Ninguém do governo compareceu a esses dois velórios. Com o apoio de Geisel, em 1979, assume o último general do regime de opressão militar, o João Figueiredo, que assinou a lei de anistia política, e muitos caçados puderam voltar ao país com o esforço lá de um grande senador, que foi o senador Teotônio Vilela. Naquela época, o povo ia na rua, reivindicava, e muitas coisas hoje, sem briga, sem nada, o povo precisa reivindicar mais situações para o nosso país. Golbery Couto e Silva, após longos anos na articulação militar e política, pede demissão, demonstrando que aquela era negra da história do país estava chegando ao fim. O agravamento da inflação, 99% em 82%. Alta dívida externa. O choque do FMI às finanças do país, cujos ônus recaíam sobre o governo militar, mobilizou a sociedade para a volta das eleições diretas já no país, que foi intensificado no país inteiro, desse grande encontro, para mudar isso que o povo já não aguentava mais. Derrotado no Congresso, as eleições não ocorreram, e em 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves para presidente, mas ele veio a falecer em 21 de abril de 85, antes de tomar posse. Com a morte do presidente Tancredo, assume lá o seu vice, senador José Sarney, oriundo da Arena, partido do regime militar, que levou o país ao caos, com inflação mensal, olha só, gente, próxima de 100% ao mês.
Em 88, a Constituição chamada de Cidadão foi proclamada por Ulisses Guimarães, outro grande brasileiro também. Com as voltas das eleições diretas, em 1990, assume o poder um jovem e se diz caçador de Marajá, que foi o Fernando Collor lá de Melo. Em 1992, ele sofreu o processo de impeachment, justamente pelas falcatruas que aconteceram, que não é muito diferente do que acontece hoje no país, não, viu, gente? Assume em seu lugar o vice Itamar Franco, que após um governo titubeante no início, idealizou o Plano Real, que deu estabilidade econômica aqui ao país. Então aqui cabe um breve comentário, que é o seguinte: se nós temos hoje estabilidade, se o país está aí na vanguarda como quinta economia do mundo, nós devemos muito a Itamar Franco. Com o sucesso da estabilidade em 1995, foi eleito o ministro Fernando Henrique Cardoso, que alinhou o país ao cenário globalizado mundial, apesar das crises internacionais que ocorreram lá naquela época do governo dele. Ele foi reeleito por um segundo mandato após a aprovação do sistema de reeleição pelo Congresso Nacional. Em 2003, após ter participado de 4 processos eleitorais desde 1990, assume a presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que era operário, líder sindical, assumindo os destinos da nação. A política econômica ela foi ampliada, assim como projetos sociais, mas Lula conviveu lá com denúncia de corrupção, em especial o mensalão, mas com estabilidade econômica. E o avanço na esfera social, ele foi reeleito em 2006, sendo junto com Fernando Henrique Cardoso, ocupar o cargo por 2 mandatos. Foram pessoas que ficaram no poder 8 anos e deram impulso aí ao nosso país. Fez a sua sucessão em 2010 com a eleição da primeira mulher na presidência do Brasil. Lá desde o regime que começou com Deodoro da Fonseca, com a posse de Dilma Rousseff, e que manteve as diretrizes do seu antecessor, o Lula, ela vem enfrentando também muitos problemas aí nos ministérios com personagem envolvendo em caso de corrupção. Então, porque o povo já não aguenta mais, gente, todos esses contratempos aí no governo. Nós vamos deixar vocês agora com um vídeo muito bacana aí, para dar sustentação ao nosso programa, e deixamos vocês com um grande beijo, um grande abraço, dizendo o seguinte: existe um slogan aí da República, e que eu vou reformular esse slogan e deixar aqui no ar. País rico é país sem corrupção. Até o nosso próximo programa. Tchau. Seja o banho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, vem remidos nas torres da terra. Seja um hino de glória que fale, de esperança de um novo porvir, com visões sempre amplas em vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. País, hoje o rubro lampejo da aurora, as irmãos estão tirando assim. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso amor estandarte que puro, brilhante da pátria mortal. Abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade,
preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras regias de pé. Eia, pois, brasileiros amantes, verde louros folhamos os dois. Seja nosso país triunfante, livre perante livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Nas lutas da tempestade, pra que os homens com amor. Vocês ouviram, queridos internautas, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, programa Jornalismo com Informações. Continuem sintonizados na nossa programação.